Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Quatro Estações, seu programa de toda quinta-feira. Hoje nós estamos aqui num tema muito bacana, hein? Violência. Hoje nós vamos discutir aqui a violência com o Dr. Sérgio, já eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse tema. E queria adiantar aqui uma coisa. Eu vou fazer um show em Paraguaçu Paulista, algumas pessoas aí já estão sabendo, no Resort Água das Araras. Vai ser dia 10 de setembro e eu tô com alguns convites aqui para sortear para vocês. Então, são 6 convites, 3 femininos e 3 masculinos. Mas aí, as 3 primeiras pessoas que ligarem aqui na TV vão ganhar um par de ingressos, ou seja, vão ganhar cada uma 2 ingressos. Para participar, então, é só ligar aqui no 3454-4000, deixar aqui o recadinho, que automaticamente já vai ganhar esses convites. Depois nós vamos disponibilizar aqui na TV para vocês pegarem. Então, a partir de agora está valendo aí o sorteio dos convites. E, voltando ao nosso assunto, ao nosso tema de hoje, violência, né? Seja bem-vindo, Dr. Sérgio, ao nosso Quatro Estações. Obrigado, Thaís. Um prazer estar aqui, né? Obrigado pelo convite. É sempre uma alegria, né? Ser convidado. Obrigado mesmo. E para falar de um tema que é tão interessante, né? A gente às vezes tem algumas dúvidas sobre esse tema, né? Então eu queria começar aqui esclarecendo uma dúvida que é talvez a principal, né? O que é violência? O que é violência? É difícil falar, né? Olha, olhando assim a gente pega até um Fica, pouco né? de surpresa. Chegar né? na pessoa assim do nada, Porque- o que é violência? Ela já vai fazer... Muita gente se debruçou, né, sobre esse assunto durante muito tempo e muitos deles, a maioria deles nem da área da psicologia, mas da área da sociologia, antropologia, filosofia, mas um tema assim, uma definição que geralmente pode ser proposta, né, dentro disso, é que é um comportamento, tudo a ver com o programa, Tudo a ver com o nosso programa. né, um comportamento que alcança ou que tolhe uma outra pessoa ou um outro ser vivo. Então, por definição... mas eu gosto muito de uma proposição de um filósofo Nilo, da Unesp, que é um tipo, né, um tipo de privação. Sempre que nós estamos falando de privação, é um tipo de privação, seria um tipo de violência. Então, uma violência... doméstica, você está privando a pessoa da sua sanidade corporal. Uma violência psicológica, você está privando a pessoa de ser livre, né, em seus pensamentos e de se existir sobre a carne, né? Sim, bacana. Então, eu gosto dessas duas definições. Bom, muito legal. E antes da gente continuar esse nosso tema, a gente vai chamar agora o nosso Fala Povo, que é um videozinho aí que o Glauber grava toda semana, conversando com o pessoal que está nas ruas, né? Que legal, hein? Perguntando o que eles acham Vamos sobre ver o o que tema. que o Tô pessoal curiosa traz aí também. pra gente. Roda aí. Violência significa usar a agressividade de forma intencional e excessiva para ameaçar ou cometer algum ato. Ela se manifesta de diferentes maneiras, como por exemplo em guerras, torturas, conflitos, preconceito, assassinato, entre outros. Vamos até as ruas para ver a opinião das pessoas em relação a este tema tão importante. A violência, eu acho que é a pessoa ser agredida em todos os sentidos, né? Maus trato, A senhora já presenciou algum tipo de violência ou já sofreu algum tipo? Não, graças a Deus nunca. Não. Qual é a maior violência que nós enfrentamos no Brasil? Eu acho que a maior violência são esses bandidos que estão por aí, tirando a vida das pessoas, né? Às vezes até na família mesmo, né? É ladrão. Hoje em dia os ladrões aprontam e a gente que fica preso. A gente vai se protegendo de uma forma que a gente acabando ficando preso devido a tudo isso que eles aprontam, né? Que a violência é nego maluco que anda por aí, agredir tudo quanto é mulher e menina e entrando nas casas dos outros e matar sem que por mixaria, né? Também preconceito, assassinato, violência contra a mulher, criança, idoso, violência sexual. Tudo isso aí é uma palhaçada muito grande. Falta de escola. E aqui no Brasil, qual que é a maior violência que a gente encontra aqui no nosso país?
Qual seria uma das maiores violências que a gente presencia? Contra as mulheres e as meninas, tudo. Acho que é. E o senhor já presenciou algum tipo de violência? Não, assim, durante o dia não, que sou muito ocupado, mas na televisão é só ver coisa ruim. A violência, ela é tudo aquilo que passa a agredir o próximo, né? Você já sofreu algum tipo de violência? Não. Nem verbalmente, nada do tipo? Já, é comum, né? Em escola, essas coisas, assim. E como foi pra você ter passado por isso? É dolorido, né? Mas dá pra superar. É, com o tempo, né? Qual que é a maior violência que a gente encontra, assim, aqui na nossa cidade, assim, que você acha que é o maior tipo de violência? Eu acho, assim, que existe violências como estupro, contra a criança, fazer uma criança trabalhar, esse tipo de coisa, né? Roubar também. Acho que a maior violência que a gente enfrenta hoje em dia é preconceito, roubo, desrespeito também. A gente vê muito desrespeito também hoje em dia com o idoso, tanto nos ônibus quanto nas lojas. Diariamente, em todos os lugares, né? As pessoas não respeitam como deveria. Agressão verbal também é violência? Também, muito. Falta de educação também é violência. Você já sofreu algum tipo de violência? Eu já sofri e já fiz também, de certa forma, né? A gente, às vezes, tem vezes que a gente perde a paciência e acaba agredindo outra pessoa verbalmente sem perceber também. Você arrepende disso? Claro, a gente se arrepende. No momento, não, porque a gente tá nervoso. Mas depois a gente se arrepende, sim, né? Depois a gente se arrepende. Existem os graus, né? Depende do que a violência que você sofre. No dia a dia a gente enfrenta várias, mas eu como mãe, a violência maior é a forma de você educar o filho, que hoje em dia existem muitas restrições na forma de educar, no como orientar. É uma forma de violência que a gente sofre, né? Já sofreu algum tipo de violência? Graças a Deus, não. Mas a gente presencia bastante, né? E você fica sem saber como lidar com a violência, porque se você age de uma forma, você é taxado como preconceituoso, se você age de outra forma, você é omisso. Então é muito complicado hoje em dia lidar com a violência, de todas as violências. É isso aí, né? Então, o pessoal comentando muito aí o que acha de violência. Eu gostei aí de uma menina que falou, acho que foi a penúltima, antepenúltima, não sei. Ela foi muito sincera, né? Você já fez violência? Sim, já fiz. Porque, na verdade, né, ali a gente vê que as pessoas comentam muito sobre a violência de bater, de apanhar, mas, na verdade, a gente sofre violências, né? Com palavras, preconceito, são várias formas de violência. Então, eu acho que, assim, tenho certeza que todo mundo já agrediu uma pessoa verbalmente, pelo menos algum dia na vida, né? Parabéns, Glauber, né? Arrasou, Glauber. Sempre lá no chão, né? Nas ruas. E violência, a gente às vezes acha que é um tema que está lá fora. Então nós estamos dentro da casa dos nossos telespectadores hoje, falando de uma coisa que também não está lá fora. Sim. Então a violência nos circunda a todo momento. É a violência na escola, que atende pelo nome de bullying. É a violência no mundo do trabalho, onde você já pergunta, né? Já no mercado, você já fala assim, como vai a luta? Você já fala, como vai a luta? Aí a pessoa responde assim, tudo bem, matando um leão por dia. Então, de repente, aquele leão é a pessoa da sua mesa numa empresa competitiva, de repente, esse leão é o seu concorrente, de repente esse leão é tantas outras facetas. E nesse mundo competitivo que nós temos, parece que nós nos deparamos com a violência iminente, né? Desde quando saímos de casa. E é muito interessante, um amigo meu voltou da Índia recentemente e achou muito legal que aqui quando alguém buzina para você, você fica automaticamente muito, né, nervoso. Vai buzinar para mim. Sim. E lá eles buzinam muito. E entendi. A gente tem aquela imagem daquele trânsito caótico da China, por exemplo. Sim. E lá, por exemplo, buzinar é uma forma de avisar.
eles Ninguém fica gostam de bravo. buzinar. Porque, olha, eu tô passando aqui, olha, cuidado lá. Então eles buzinam muito. O trânsito normal para eles é o trânsito buzinado. Que legal, Então, né? esses estímulos também mudam, né? Um pouco de cultura para cultura. E esse mundo que nos coloca diante né? Quando abrimos a porta, quando trancamos a nossa porta, o nosso portão, estamos o quê? Nos protegendo, né? De alguma forma de violência. Sim, com certeza. E é legal que a gente está falando aqui, né, que todos nós um dia na vida praticamos a violência, porque é uma coisa quase que natural. Então eu queria saber isso de você, né, que é psicólogo, especialista. É uma coisa natural? É inata? A gente nasce com a violência dentro de nós? Como que funciona isso? Mais uma vez, uma pergunta, né? É complicado. Muita gente já se debruçou em cima disso, Thaís. E muitos acreditam no homem como sendo intrinsecamente bom, né? Isso, mais uma vez, a filosofia, a antropologia, a sociologia se debruçou isso, né, em cima disso. E até entrando em vários outros temas que a gente teve aqui. E a maioria dos temas que a gente teve, né? Egoísmo, inveja, essas coisas, era sempre a mesma pergunta. A gente nasce com isso? E tem muitos comportamentos que não, né? Não, a gente não nasce, a gente desenvolve. Como que funciona no caso da violência? Sim e não. Explicaremos. Por quê? Porque, assim, basicamente, seis sentimentos, né? 6 expressões nós nascemos, né? Que, assim, você olha um bebê ou qualquer ser humano do mundo, né? Você sabe quando ele está fazendo uma cara de medo, uma cara de nojo, uma cara de felicidade. Então, basicamente, esses 6 sentimentos. E a raiva ou alguma coisa que gere violência não está incluso nisso. Você pegar um bebê, por exemplo, você pode provocar ele, mas ele não vai ficar com raiva de você, né? Então, é aprendido. Nós chegamos à conclusão, depois de um tempo, que o ser humano ele tem em si essa potencialidade de desenvolver, de apresentar comportamentos violentos em suas formas e diversas formas de interação social. Legal. Bom, e uma coisa que a gente também costuma ver aí, principalmente na televisão, né, é esse papel da mídia, mediante a essa coisa de violência, né? Você acha que muitas vezes a mídia pode ser sensacionalista ou... Mídia sensacionalista é um termo que nasceu nos Estados Unidos, no final. É que eu também trabalho como jornalista, não sei Aí, caso a que bacana. pergunta, né? Trabalhei um tempo. E a mídia sensacionalista é um termo que começou desde aquela guerra nos Estados Unidos, de Cuba contra a Espanha, que na verdade acabou com o domínio dos Estados Unidos sobre Cuba, principalmente econômico, e que a mídia em si, tem aquele filme Cidadão Kane, né, que é tipo clássico de cinema, e que a função da mídia ali era incitar, né, o ódio sobre determinadas populações. Então, quando a mídia usa-se desse... E jornal sangrento vende, né? Não, com certeza, com certeza. E a gente vê muito isso hoje em dia, né? Não só aqui em Marília, mas como nas TVs abertas também. E assim, eu diria que cada jornal, ele divulga a notícia como ele quer. E as pessoas interpretam como elas querem, mas assim... Eles puxam sempre para um lado, esse é o grande problema. É um desafio dentro do jornalismo, essa imparcialidade, né? Um desafio muito, muito grande, né? Essa imparcialidade diante dos fatos. Mas a verdade é que a mídia sensacionalista, muitas vezes até o mercado, a gente estava falando da violência também do mercado, de repente, se ele colocar uma capa florida, ele não vai vender tanto quanto uma capa sangrenta, né? Aqui em Marília nós não temos esse tipo de mídia ainda, assim, não tem nenhum. Mas nós temos em cidades maiores que as capas deveriam ser para maiores de 18 anos. Não, com certeza. Aproveitam. E é aquela coisa, a gente, sempre que tem um acidente, tem a fila, né? Gera congestionamento no acidente de trânsito, por exemplo. E não é tanto pelo acidente, porque todo mundo, quando passa perto, passa devagar. Sim, querendo então, ver o que a aconteceu. Violência gera essa curiosidade, alguma
tragédia em si, gera muito mais curiosidade do que notícias boas, né? E a mídia sensacionalista acaba se usando isso e virou nome, né? Sensacionalista. Não, com certeza. Bom, e falando um pouco nesse caso de violência, né? A gente comentou aqui, deu uma comentada sobre a violência familiar, né? Você falou um pouco por cima. E a gente tá falando que a criança, então, ela meio que desenvolve esse sentimento, né? De raiva, de praticar essa violência, né? E você acha, então, que isso dentro de casa seria o primeiro lugar, assim, onde ela aprende? Dos tipos de violência, a criança, nós estamos falando especificamente de violência, mas os comportamentos e os principais comportamentos, a maioria deles são aprendidos em casa. Sim. Os bons, não sei se a gente pode chamar de bons, Não, mas os aceitáveis e não aceitáveis socialmente. E dentro do lar que a criança inicia os seus repertórios comportamentais. Então, dizer que a criança aprende a ser violenta na casa também não é uma verdade. Sim. Mas hoje a violência doméstica já é o segundo principal tipo de violência registrada no país. Então nós temos, né, todo o caso da Lei Maria da Penha, nós temos casos, né, de violência e abuso sexual, exploração sexual de crianças. Sim, sim. Então são todos casos que temos assim e que frequentemente é protagonizado dentro do ambiente familiar. Justamente o ambiente onde ela deveria, né, receber uma maior forma de apoio e incentivo. Com certeza. E levando por um lado, assim, de exemplo, eu diria, Sim. em casa é onde as crianças também devem ser corrigidas. E como é que fica aquele tapa dos pais, né, de correção? A criança vai desenvolver, vai aprender uma violência sendo corrigida? Porque isso é muito complicado, né? Essa coisa do tapa é um tema que já foi também Polêmica. bem abordado. Hoje, embora muitos discordem do Estado dizendo como você deve criar o seu filho, hoje a lei da palmada ela é rígida, né, em si. Nenhuma agressão, seja por correção, é aceitada pela lei. Isso inegociavelmente. Sim. Agora, existe sim algumas pessoas ainda que ainda defendem esse tipo de punição, esse tipo de educação, que é assim que elas chamam. Sim. Bom, então a gente continua esse nosso papo aqui, vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Até logo. Estamos de volta e para você que ligou sua TV agora, hoje o nosso tema é violência. Estamos aqui num bate-papo super gostoso. Estou aqui com o psicólogo Sérgio. E antes da gente retornar ao nosso bate-papo, eu quero aqui anunciar que nós já temos os 3 ganhadores dos ingressos para a festa, para o show do Resort Água das Araras. Eu vou estar lá cantando sertanejo, vai ter mais 4 DJs. E eu vou anunciar aqui os ganhadores dos convites. Lembrando que um dos DJs é parceiro meu, é o Léo Luque, daqui de Marília. E também quem for aqui ganhador vai estar lá acompanhando o nosso show em Paraguaçu Paulista. Bom, Renata Meira, um beijo para você, do Santa Antonieta. Lucas Henrique, um beijo também. Lucas Viana, né, que é parceiro nosso também, da cidade de Oriente. Famoso. Parabéns, Lucas. Aqui, ó, o Sérgio também é de Oriente, né? Esse aqui é o Piazon, viu? Ele é muito famoso em Oriente. Sim, Menino sim. estourado, viu? Um beijo pra ele, beijo pra Júlia. E Gabriel Caires, também do Jardim Teruel. Um beijo pra vocês. Vão lá acompanhar o nosso show. Obrigada aí por ter participado. E você que quiser ligar, só para deixar seu recadinho aqui, participar ao vivo no nosso programa, fique à vontade, 3454-4000. E agora, né, Sérgio, vamos dar continuidade ao nosso super tema, né? E eu separei aqui uma perguntinha que é sobre a violência institucionalista, né? Eu sei que você gosta bastante desse tema. A violência institucionalizada é um termo que nos preocupa e ao mesmo tempo chama muita atenção. Quando você viu pela primeira vez um mendigo que é uma vítima de violência, quando você passa a se acostumar com o sentido de violência. Então, quando você foi assaltado e agora você tranca todas as portas da sua casa
Então, essa é o reflexo da violência institucionalizada e que é justamente o reflexo que vem acontecendo nas grandes cidades. Fizeram um estudo muito interessante que pegaram uma rua lá em São Paulo, onde tem muita prostituição e atividades noturnas, e pegaram um condomínio de luxo, onde tem as grandes muralhas e as cercas elétricas, e pediram para as pessoas passarem as impressões. E aí a maioria das pessoas se sentiram muito mais apreensivas e ameaçadas nos condomínios de luxo. Sim. Por quê? Por causa do silêncio, as grandes muralhas, as cercas elétricas, as videovigilâncias, as pessoas passando, encarando. Então, você tem lá uma cerquinha branca de madeira. Por exemplo, nos Estados Unidos, você chama o jardineiro para fazer a cerca, e não o pedreiro. Sim, Mas, de repente, o seu vizinho vai e constrói um muro. Aí você já se sente o quê? Um pouco menos desprotegido, Com porque certeza. o seu vizinho tem um muro. Você vai lá e faz o quê? O muro Mais põe alto. mais alto e põe o caco de vidro. Isso. Verdade. E o seu vizinho olha, o outro vizinho da frente fala, peraí, se os dois estão com um muro e um com caco de vidro, o que eu vou fazer? Eu faço um muro mais alto. E assim começa esse ciclo de proteção que, na verdade, tranca quem está livre. Tranca os bem-intencionados. Tem uma né? música que fala Eu isso, ia né? falar dela. Que Do as grades Rafa. do condomínio eram para trazer proteção, né? E Na verdade, você não sabe quem tá nessa prisão. não sabe quem é que está bacana. nessa prisão. Então, você, muitas vezes, quem está nos assistindo agora, está lá com a porta trancada, com o portão trancado, com a chave passada, enquanto uma pessoa mal intencionada, digamos assim, está livremente andando pela rua e Sim. escolhendo suas vítimas. Exatamente. Essa é a violência institucionalizada. É quando nós nos acostumamos com tal. E uma coisa muito interessante do ser humano é que ele se acostuma com as situações. Sim, Ele sim. vai, de repente, ele vai se acostumando tanto. Né? Um outro exemplo, eu gosto de usar exemplos não para trazer como, mas para ter uma ilustração. Sim, sim. Um primo meu foi morar na Suécia e a primeira vez que ele foi trabalhar, ele foi de carona, eles chegaram muito cedo e pararam na vaga mais longe. Sim. E aí ele perguntou, ele falou assim, por que nós paramos na vaga mais longe? Ele falou assim, porque nós estamos adiantados. A pessoa que for tiver atrasada vai ter a oportunidade de parar na vaga mais perto. Então, esse tipo de... Nós falamos aqui na violência, como forma de concorrência e tudo mais. Isso, na verdade, reflete também o nosso dia a dia. Achei muito interessante uma pessoa na entrevista que falou assim, não, eu nunca fui violenta. Mas, peraí, você nunca foi xingada? Sim. Você nunca xingou? Você nunca... Exatamente. Às vezes a gente sofre muitas formas, muitas agressões, digamos assim. Mas na hora que a gente pensa, será que eu já fui violentada? Não, ninguém nunca me bateu. Exatamente. É mais esse pensamento que a gente violência tem, institucionalizada e o reflexo dela. Sim. Nós temos uma sociedade que já se acostumou a xingar, né? Não é uma crítica à sociedade, exemplos esporádicos, mas de repente a pessoa, não, eu nunca fui violentada, eu nunca violentei, e de repente, né, uma agressão verbal, quem nunca? Sim, com certeza, com certeza. E a gente estava aqui comentando aquela hora, né, um pouco antes desse assunto, sobre as justificativas da violência, né? Eu acho que antes da gente entrar nesse tema, eu já vou dar um exemplo aqui que eu acho que é o que todo mundo vai pensar, né? Aquele ladrão que entra na casa da pessoa, assalta e essa pessoa se defende. Eu queria saber esse tipo de violência, porque, né, isso é uma coisa, assim, é caso de polícia, todos nós sabemos que essa pessoa, sim, vai presa, a pessoa que se defende. Então, será que a violência pode ser justificada, né? Eu acho que não. Tem aquele caso, né, que o pessoal fala... Né, porque a pessoa ligou várias vezes, estava ouvindo o ladrão entrar e a pessoa ligava, pelo amor de Deus, vem aqui a polícia. E aí, ela, de tanto ligar para a polícia não aparecia, ela pegou uma arma, pegou o que ela tinha ali e matou o bandido. Quando ela ligou, ela falou assim, não precisa vir a polícia mais, não, que eu já matei o cara. Aí veio direitos humanos, veio a polícia, veio o bombeiro, veio já a funerária, né? Aí de repente ela estava amparada por todo o sistema. Sim. Mas assim, brincadeiras à parte, Claro, com certeza. a violência, ela tem um projeto de lei no Brasil, né, nos Estados Unidos, por exemplo. Eu gosto de comparar porque a gente estava falando essa questão cultural da violência. Com certeza. Nos Estados Unidos, se uma pessoa está na sua casa e você tem algum problema com ela e ela é violentada na sua casa, se ela não entrou com a sua permissão, né, falando em terreno mesmo,
você liga para a polícia, né? Lá eles estão em arma de fogo, você se defende. Lógico que eles têm aquele princípio da menor força necessária, Sim. mas você se defende, você já liga para a polícia e fala assim, olha, ele estava aqui e tal, já é super aceito isso. Com Inclusive certeza. teve um caso muito polêmico que o ladrão estava dentro da casa e quando ele saiu correndo, a pessoa jogou o taco de beisebol, né? E aí, quando o taco de beisebol acertou a pessoa, ela já tinha passado a calçada. Então ela respondeu, foi presa, porque foi condenada e tudo, porque quando ela acertou o ladrão, ele não estava mais dentro da casa. Então tem esse projeto de lei, se eu não me engano, é do Russomano, mas acho que é uma mudança cultural muito grande, mas é critério de conhecimento. Se a violência é justificada, a gente pega, por exemplo, o Stalin, quantas pessoas, será que... Lógico, sempre falaremos que não, né? Sim. Mas você pega, por exemplo, quantas milhares de pessoas, um Saddam Hussein, um Hitler. Então isso gera dentro de nós uma revolta, uma vontade de violência de fazer ali com as próprias mãos. Então por isso que vira e mexe a gente tem essa pergunta, será que algum tipo de violência é justificada? É uma pergunta que também não vai ter a resposta em si. Nós sempre pelejamos, lutamos pela paz, mas uma paz sem voz, voltando na música, ela é medo. Com certeza. Né? Então, esse desafio de você ser pacífico sem ser passivo é um desafio muito grande para qualquer cidadão hoje em dia. E, sem querer forçar ou filosofar, me lembro muito da célebre frase do Che Guevara até. Assim, há de endurecer sem perder a ternura. Então é um desafio muito grande. Você ser duro, você ser cidadão e de repente você se lida com essas situações. Eu tenho amigos que são totalmente extremáticos. Se acontecer, se alguém pegar minha filha, eu mato. A pessoa fala. E ela vai responder legalmente por as ações dela. Com certeza. E enquanto outras pessoas, não sei se da boca para fora, dizem, não, eu acredito na justiça, eu não faria nada, eu ficaria triste. Então é realmente uma questão que não fecha em si, mas é muito interessante trazermos para reflexão. E muito legal do programa trazer isso para pensarmos e discutirmos sobre isso. A gente vai vivendo, tem o nosso horário de entrar, nosso horário de sair. Né? Eu moro em Oriente, trabalho também em Oriente, trabalho em Marília. E, de repente, tem os horários e a gente não para, de repente, para pensar sobre questões assim. Sim, e eu acho que o que você respondeu já ajudou, né? Uma questão totalmente cultural, assim como nós vemos em alguns países a pena de morte, né? Então, eu acho que é realmente uma questão cultural, acho que não tem como a gente julgar, né? Se justifica ou não. Isso é uma opinião muito pessoal, né? E mexe muito com as crenças das pessoas. Com certeza. São temáticas que eu acho que nós, enquanto nação, enquanto Brasil, estamos longe de chegarmos a um ultimato em relação a algumas coisas nesse sentido. Com certeza. Bom, e você colocou uma questão, né, antes do programa, se objetos podem ser violentados. Uma pergunta, eu até ia deixar para quem está em casa. Porque assim, a gente está falando aqui tanto do ser humano, né? A gente citou também todos os seres, claro, animais também estão envolvidos nisso. Eu, como futura médica veterinária, gosto de bater nessa tecla, porque hoje em dia nas redes sociais isso está muito presente, né? Vídeos de pessoas agredindo, isso a gente vê o tempo todo. Mas e objetos, né? Isso é uma questão muito... Será que objetos podem ser violentados? Então, como que fica isso? Se a definição nos traz sobre isso, né? Sobre pessoas e outros seres, será que o objeto traria isso para a gente? É uma questão que sim e não. Também. Mas não levianamente o sim e não. Porque, assim, embora exista o conceito de violência patrimonial, que é quando você depreda, picha, é crime, né? Sim, no com Brasil certeza. é crime, além de um tipo de violência. Também temos a questão assim, mas como ela é violência, se os protestos em São Paulo, a gente viveu muito isso. Começava um processo pacífico, a gente chamava de pacífico, e quando alguém quebrava uma concessionária, um orelhão, aquilo automaticamente era considerado como um protesto não pacífico. Né? E eles não quebraram ninguém, eles quebraram um vidro. Objetos. Então é uma questão, acho que muito mais semântica, muito mais de definição de o que é violência, do que em si, se é ou se não é.
Lógico, muitas pessoas vão se debruçar e debater todas com argumentos muito plausíveis, Sim. cada um do seu lado, mas violência, a ideia é falar, a violência ela nos circunda e não é exatamente como fugir dela ou o que é ela, é como nós vamos lidar com isso, pensando em construir sempre uma sociedade melhor, uma comunidade proativa que caminha para um bem comum, né? Entendi. Bom, nós continuamos no nosso próximo bloco. Não saiam daí. Já volto. Estamos de volta e agora no nosso último bloco. Hoje o nosso tema é violência. Nós estamos aqui encerrando esse assunto. Espero que você tenha curtido muito comigo esse programa que foi preparado muito especial para você. E bom, agora eu vou mostrar o meu look Planet Girl. Hoje é um look super despojado e ó, para as meninas é a super novidade da Planet. É essa camiseta aqui longa atrás, né, que parece uma blusinha de amarrar, mas na verdade é tudo junto, ó. Ela mesmo que amarra aqui na frente, ó, vou mostrar aqui atrás. Essa é a nova novidade da Planet. E também tem outras cores, outros modelos e esse shortinho aqui também, peças na promoção, peças da coleção nova na promoção. Então, meninas, corram para Planet Girl lá no Marília Shopping, viu? A loja tá inteira de coleção nova e com preços, assim, super acessíveis. E meu cabelo, quem fez foi a Neia, do salão Neia Cabelo e Corpo. Agradecer, mandar um super beijo para ela, que agora cuida das minhas produções. Mandar um beijo também para a Laiane, que ajuda a Neia nas minhas maquiagens. As meninas lá do salão, que fica na Rua Amazonas. Tá aí o endereço certinho para vocês. Eu posto lá também nas minhas redes sociais, para vocês sempre estarem por dentro aí do que a gente anda aprontando no salão. E agora, vamos, né, continuar aqui o nosso tema. Eu queria agora, né, antes da gente continuar aqui o nosso bate-papo, falar para você deixar seus contatos. Você trabalha aqui em Marília, tem um consultório, como que funciona? Sim, Thaís. Aqui em Marília, eu atendo, né, na Clínica Equilíbrio, que fica atrás ali do Hospital da Mulher, né? Rua Marechal Deodoro, 166. E é uma esquina antes ali do Centro Médico, né? O CMD, que o pessoal fala. Legal. É super fácil de achar, tem estacionamento Sim. ali do lado, né? Com convênio e tudo. É super tranquilo. E mais fácil de achar com redes sociais, né? Com certeza. Eu fiz o site sergiosilva.net, porque muitas vezes as pessoas têm dúvidas ou perguntas, ou é acanhada de chegar pessoalmente para falar. Então eu fiz o site sergiosilva.net, onde a pessoa pode entrar em contato. Ali mesmo ela pode marcar uma consulta, né? Tudo online, tudo sem burocracia nenhuma. E porque justamente para quebrar esse distanciamento que às vezes parece, né? A gente olha assim na televisão, dá a impressão que, olha, a gente, né? Poxa, é super legal estar aqui, mas nunca imaginar que ia estar aqui com a Thaís. E é legal a gente saber que é legal de canais da cidade que a gente tem esse acesso, né, com a pessoa. Então, por isso que eu fiz o site, por isso que faço questão sempre de ter um espaço aqui de atendimento, aqui também. E rede social hoje em dia é tudo, né? As pessoas se sentem mais próximas em estar acessando isso em casa, né? Esse que é o legal. E Facebook... Redes sociais, né? O jeito de aproximar quem tá longe e distanciar quem tá perto. Ótimo. A gente pode vir falar disso outro dia, né? Esse assunto é polêmico aqui, viu? Bem polêmico. E como é que tá o Facebook? Sérgio Silva. Sérgio tem a Silva página também. Sérgio Silva. Se quiser entrar no site também, já tem o link da página, sergiosilva.net. Tudo integrado ali, tudo muito simples, assim, tudo muito intuitivo, justamente para não ter dificuldade, porque não é para ter, né? Não, exatamente. Não tem, é para ser simples. E continuando aqui o nosso tema, né, de violência, eu quero chamar agora o canal do Gordon. Quero saber a sketch de hoje, hein? O que o Gordon preparou pra gente? Eu Roda aí. Quero ver. Ai, meu irmão, passa grana, passa tudo. Opa, amigo, ó, se eu falar que passa dinheiro, passa cartão, passa celular, passa tudo, senão você vai virar picadinho, estrogonofe. Vai, passa logo. É sério, amigo, tô duro, não tenho um centavo, esse óculos aqui eu comprei no camelô. Vai logo, senão eu te mato.
Olha, é sério, a minha carteira não tem nada, só tem cartão de visita, santinho político, essas coisas que não te interessam. Olha, muita calma, vamos conversar, vamos sentar, tomar um café, né? Sempre bom um cafezinho gostoso, quentinho. Eu não quero conversar, nem gosto de café, eu prefiro chamate. Passa logo a carteira. Olha, tá bom. Faz assim, você aceita cartão de crédito? Eu tenho maquininha. Hoje em dia a gente passa até cartão no celular. Tá aqui, Crédito, né? Coloca a senha aqui, ó. Estamos kits agora? Beleza, então, valeu. Ei, o senhor disse que não ia me bater. Eu tenho que manter minha reputação, não é? Ei galera, não deixe de conhecer o canal do Gordon lá no YouTube. O link tá aqui, mas basta você procurar lá no YouTube por canal do Gordon, tá certo? Eu espero vocês lá. Também não deixe de me seguir nas redes sociais, eu vou deixar todas aqui pra vocês. Vejo vocês por aí, gente. Beijo grande, tchau, tchau. E Gordon, não, que talento que esse Muito menino bom, tem, né? parabéns, Um Gordon, beijo, mais uma vez. Gordon, você que é super criativo, eu fico impressionada com a criatividade dele e também com o talento pra verdade. edição, viu? Ele é sensacional. Eu tô inscrito lá, Gordon, parabéns. Isso mesmo, muito legal. E aproveitando essa sketch que a gente acabou de ver, né? Você viu Pois que é. tá tudo ligado ao que a gente falou. É a violência em meio à tecnologia, né? Também, né? E é verdade. legal falar disso também, porque a gente vê muito hoje em dia nos jornais que os próprios ladrões, né, os bandidos estão usando aí de meios que a gente nunca esperava, né, que eles fossem usar. O mundo modernizou. A forma, as interações pessoais mudaram, tudo mudou. E é uma pena quando a gente tem exemplos de pessoas do bem, pessoas de bem, né, que não utilizam as ferramentas que estão disponíveis De forma e correta. deixam aí disponibilizadas para pessoas e, né, de outras intenções, Sim. com outros propósitos. Com Então, certeza. eu lembro muito daquela frase, né? Para que o mal, não é bem mal no sentido de polarizar, mas entenda Uhum. bem e mal da forma que... para que o mal reine, basta que os bens se calam, né? Sim, Então, é exatamente. um pouco disso. É isso. Bom, e pra gente encerrar, só uma reflexão, né? Uma conclusão, eu diria. Como que a gente lida com a violência? Tem uma receitinha de bolo aí pra gente? Como que é? Quem dera, Thaís, se eu tivesse aqui de trazer uma receita de bolo. Porque se essa receita existisse para o ser humano, ela estaria ultrapassada no momento que ela fosse escrita. Sim, Porque o ser humano, ele é novo, não se entra duas vezes no mesmo rio, né? sim. E o ser humano é novo a cada dia, nós mesmos. Mas para não ficar com uma forma de autoajuda ou coisa assim, as dicas que a gente dá a priori, né? Não estou falando em trabalho dentro de consultório, que já são técnicas mais apuradas. Mas a priori se eu te der um bombom agora, você vai ficar feliz? Com certeza. Que bom. Amo chocolate. E se eu te der, 2 bombons daqui 3 semanas, você prefere o bombom agora ou daqui 3 semanas? Agora, pra já. Agora pra já. E isso funciona também com a violência. Porque se você faz no momento, né? Se você busca aquele reforçador no momento e já bate, é aquela, sabe, sem querer entrar na sabedoria popular, mas assim, conta até 10. Sim, respira. Não faça nada Sim. de cabeça quente. Porque também, já que a gente está falando de sabedoria popular, violência pode sim gerar mais violência. Com certeza. É aquilo que os nossos avós já falavam. Então, assim, a receita de bolo a gente não tem, quem dera, né? Mas de fazer com calma, Um pouco mais de paciência, né? não faça as coisas tão assim. Procure outras atividades no momento, Sim. tenta tirar a atenção, o foco do pensamento. Sei que falar é fácil. Sim, com certeza. Mas essa seria um bom caminho, assim, para começar. Bom, bacana. E queria agradecer a sua Poxa, presença, obrigado. a sua Gostoso estar participação aqui. no nosso programa. E as pessoas aí que se sentiriam um pouco raivosas, eu diria, é só te procurar que você dá um jeitinho, não é? A gente vai tentar. Aquelas pessoas que naturalmente já são um pouco mais estressadas, claro, elas tendem a... É outra discussão. Quem dera a gente poder falar disso, né, num programa de alguns minutos, Sim. embora a gente... Né, super gostosa conversa. Se é nascido, se a pessoa desenvolve. É complicado, se né? existem pessoas mais Aquelas pessoas bravas, geniosas, mais como a gente mesmo violentas. fala, né?
Mas, via de regra, é um estudo que fizeram na Finlândia com assassinos mesmo, é uma grande descoberta dentro da área. Todos passam, né, por situações estressantes, né? Mas não existe ninguém predisposto realmente a ser mais violento. Então, se você se acha mais esquentadinho, segura, assim, que é uma tendência da gente achar que o nosso problema é maior, né? Sim. Mas todo mundo está passando por várias situações, o Brasil do jeito que está, as certeza. coisas do jeito que estão. É isso, bom, bacana. Obrigada, então, Sérgio, pela sua presença. Espero você mais vezes aqui no nosso Quatro Obrigado, Estações. Thaís. E para você que nos acompanhou, agradeço muito a audiência. Espero vocês na próxima quinta-feira e um beijo.